Hoje é quarta-feira, dia 16 de setembro do ano 2015. São 21 horas, 2 minutos. É hora de celebrar saúde através das ondas milagrosas da Rádio Mundial. Eu sou o Dr. Rui Mercúrio. Boa noite. Nossas jornadas deste horário são conduzidas através da busca de respostas para a cura pela fé religiosa, cura pela ciência médica, cura pelo poder da mente, cura pela medicina espiritual. É preciso que todos os necessitados de cura entendam onde buscar a cura e como alcançar a cura tão desejada. Mas seguramente esta cura estará contida na fé religiosa, na ciência médica, na cura mental e na cura pela medicina espiritual. Lembrando também que só tem um curador em todo este universo, e não mais que um. Só tem um único. Esse curador é a causa de todos os milagres de cura. E muito mais, você tem que entender que nenhum ser humano de carne e osso pode se intitular curador. A cura sempre vai acontecer pelo poder de Deus. Daí, vou repetir Jesus. Buscai o reino de Deus, o reino espiritual, e tudo mais será dado por acréscimo, inclusive a cura, que é uma consequência. E você já tem notícia deste incrível curador chamado Deus? Ah, já tem notícia? Muito bem. E você já tem notícia do endereço dele? Você sabe onde mora esse incrível curador chamado Deus? Não precisa ir no GPS, não precisa de CEP e nem de Google. Este incrível curador mora aí dentro de você. Daí também vou repetir Jesus. Não fui eu quem te curou. Foi a tua fé que te curou. A fé que já mora dentro de você. Por isso, sempre me pergunto se me considero um curador. Eu sou curador de mim mesmo e sou um curado, porque achei o caminho. Todos podem trilhar a jornada de cura. Nós aqui queremos colocá-lo neste caminho, onde a cura pode e deve acontecer. Mas sempre a partir de você mesmo. Claro que alguns precisam de muita ajuda para se curar. E outros despertam do sonho do impossível e do incurável. E a cura vem. A cura acontece. Mas nada é fácil. Os caminhos de curas são muitos. Até pela ciência médica, o caminho de cura pode ser percorrido com maior ou menor dificuldade. Mas a ciência médica tem que ser comprada. E aqui, se o tratamento é muito caro ou muito prolongado, a maioria não terá alcance a este tratamento médico. Como médico, nós lidamos com sofrimento humano. Nós lidamos com dor. Nossa clínica atende os sofredores crônicos com dores do sistema músculo-esquelético. Dor de cabeça, dor no pescoço ou da coluna cervical, dor nos ombros ou nos braços, dor nas costas, dor nos quadris, dor nas pernas, dor nos joelhos e demais articulações. Dores músculo-tendinosas, dores articulares, dores por compressão de raízes nervosas ou nevralgias ou neuralgias. Nossa clínica é um desfile interminável de dores que se sucedem todos os dias. Nós marcamos consulta de hora em hora e nós sempre ouvimos uma ou mais queixa de dores a toda hora. E o perfil mais comum dos pacientes que nos procuram é aquele perfil de pacientes que já passaram por vários especialistas, como ortopedistas, neurologistas, reumatologistas, clínicos gerais, geriatras, conhece todos os analgésicos e anti-inflamatórios ou relaxantes musculares. Submeteram-se a inúmeros tratamentos, inclusive fisioterapia, acupuntura, etc., 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 e às vezes até tratamentos cirúrgicos.
sendo que a melhora foi quase nada, e a cada dia o processo piora, evoluindo para a incapacidade. Bengala, muletas, andador, cadeira de rodas. Será que este é o inexorável caminho do ser humano para o envelhecimento? Será que temos que pagar tributo de sofrimento por avançarmos em idade? Será que o Criador deste universo, a perfeição, iria criar imperfeições? O medo, o estresse, a doença, a carência, o envelhecimento, a incapacidade e a morte? Por assistirmos como médico a este quadro dramático e repetitivo, é que buscamos e continuamos a buscar as respostas que possam dar alento e esperança a centenas de milhares de sofredores crônicos de doenças músculo-esqueléticas. Não esqueçam, mais de 80% de todas as dores do planeta Terra acontecem a partir do sistema músculo-esquelético. E a pior de todas as dores, você sabe qual é? A pior de todas as dores é a dor da gente. Ela não tem pior que essa. Fica muito claro e patente que somente a ciência médica não tem competência nem inteligência para amenizar, aliviar ou curar não somente as dores ou as doenças músculo-esqueléticas, mas todos os males que afligem o ser humano. A ciência médica se propõe ao tratamento dos males físicos, com a clínica médica e todas as suas especialidades e seus especialistas. A psiquiatria, a psicologia, a neurociência se propõem ao tratamento dos transtornos neurológicos e mentais. Mas será que só somos físico e mente? Somos só físico doente ou mente transtornada? Não. É a resposta. Por isso a medicina espiritual atende a nossas 7 saúdes e não apenas a 2. A medicina espiritual, para a medicina espiritual, você é saúde física, mental, espiritual, emocional, afetiva, social e até financeira. A medicina espiritual ela é holística, total e integral. O Criador programou amor, saúde, alegria, felicidade, abundância, juventude, capacidade e vida eterna. Se você não está tendo tudo isto, algo de errado está acontecendo com você. Não esqueça que o pecado é um erro a ser corrigido, mas não uma falta a ser punida. Você não está sendo castigado. O teu castigo veio por causa das tuas más escolhas ou das más escolhas que foram impostas a você pelos seus pais, pela sua família, pela sua cultura, pela sociedade, pela sua escolaridade, pela sua religião e até pela ciência médica. Pergunto aos meus pacientes: você costuma usar para o seu carro um combustível com mistura de solventes, um combustível de péssima qualidade? Todos respondem que não. Pergunto a seguir: você tem esse mesmo critério na escolha dos seus alimentos ou dos seus hábitos de vida? Saúde é investimento. Vida saudável e qualidade de vida é consequência. Lembre-se sempre, a melhor medicina que existe, você sabe qual é a melhor medicina que existe? Sem dúvida alguma, é a medicina preventiva. É muito melhor prevenir do que remediar depois. E o prevenir só irá acontecer com bons hábitos de vida e bons hábitos de alimentação. Outro aspecto que considero péssimo na grande maioria dos pacientes que buscam minhas clínicas de dor, eles esperam que o quadro clínico piore muito para buscar socorro ou solução na hora em que a intensidade da dor é muito forte. Eu sempre repito, enquanto a casa estava ameaçando cair, você não veio. Mas agora a casa caiu e você veio. Porque não tinha como adiar mais, não é mesmo? Ora, a dor não é doença.
Dor é sintoma. Dor é a sirene que toca, o alarme que soa, te avisando que alguma coisa vai mal. E você toma analgésico? Para desligar o aviso de dor, sem se importar com a causa? Uma sirene toca que vai acontecer um incêndio. E você desliga a sirene, ao invés de evitar o incêndio enquanto é tempo? Qualquer doença ou desarranjo de saúde é muito mais fácil e mais eficiente resolver com o diagnóstico precoce. A medicina preventiva e o diagnóstico precoce são armas poderosas, como guardiões de nossa saúde, de nossa integridade, de nossa vida. Mas se você ignora estas ferramentas, o resultado poderá ser um desastre e a sua casa pode cair. O único tratamento eficaz, o único que existe, seja pela fé religiosa, pela ciência médica, pela cura mental ou pela cura pela medicina espiritual, é o tratamento da causa, da doença, do processo. A cura tem que ser da causa e não dos sintomas. E assim as dores que são consequência têm que desaparecer uma vez removida a causa. Entenderam? Primeiro o diagnóstico, depois o tratamento. Não adianta tomar analgésico antitérmico que você vai mascarar o quadro clínico e vai dificultar o diagnóstico. Vamos dar 3 dos exemplos de casos mais comuns que atendemos todo dia. Olha o que eu estou dizendo. Todo dia eu atendo pacientes que contam sempre as histórias em repetição para mim. Primeiro, paciente com dor nas costas. Segundo, paciente com dor nos joelhos. Terceiro, paciente com dor nos quadris. Esta é a população que mais frequenta as minhas clínicas. Embora tenha dores de ombros, dores nos braços, tornozelos, pés, mãos, punhos, mas a população que mais chega às minhas clínicas é de sofredores de dor nas costas, dor nos joelhos e dor nos quadris. Então, eles contam a seguinte história em geral. Paciente com queixa de dores crônicas nas costas, da região lombar, com irradiação uma perna, com cãibras, formigamentos ou adormecimentos na perna, ou zonas de anestesia. Às vezes algum inchaço, dificuldade progressiva para andar ou permanecer em pé. Em mais de 90% das vezes, a causa é uma compressão das raízes nervosas do nervo ciático. O nervo ciático é um nervo calibroso que sai das últimas raízes da região lombar e percorre todos os membros inferiores, os 2 membros inferiores. Ele é um nervo sensitivo motor que transmite as sensações de sensibilidade, de força e movimento. Ele comanda as tuas pernas para você andar, pular, correr, subir ou descer as escadas, ou para você sentir pernas quentes ou pernas frias, ou mesmo a picada de um inseto. É sempre o nervo ciático que leva essas funções. Se ele, nervo ciático, está bem, todas essas funções são perfeitas. Se ele está esmagado ou comprimindo, tudo vai mal. A causa é compressão, em mais de 90% dos pacientes. E esta compressão pode ser uma hérnia de disco. Você sabe que os discos são aquelas cartilagens que se intercalam entre as vértebras. São coxins fibrocartilaginosos, elásticos, que permitem o movimento da coluna. O esmagamento do disco entre 2 vértebras pode explodir o disco, ele sai para fora, isso é uma hérnia de disco. Esta hérnia de disco pode entrar no canal vertebral, onde estão as raízes nervosas, e que estas serão comprimidas por essa hérnia. A compressão pode ser também por artrose,
Artrose é o desgaste da articulação. Essa artrose, às vezes, ela é hipertrófica. O que quer dizer? Ela cresce para fora. Ela se hipertrofia e ocupa o lugar no canal vertebral que pertence às raízes nervosas, dando uma grave compressão, sendo causa frequente de muitas dores. É o tal bico de papagaio. Depois nós podemos ter uma compressão por estenose, ou estreitamento do canal vertebral lombar. Uma das maiores causas de estreitamento do canal lombar é a hiperlordose, que nas mulheres causadas muito pelo uso continuado de sapatos de saltos altos. Então, a estenose é um aumento da lordose e a artrose que também se desenvolve, estreitando o canal vertebral. Isto é causa de compressão das raízes ciáticas, dando dor nas pernas, cansaço, incompetência para ficar muito tempo em pé ou para marchas prolongadas, né? E causa um sintoma que em medicina se chama claudicação neurológica. É aquele paciente que anda um pedaço, para descansar, para andar mais um pedaço. E, em geral, ele anda encurvado para frente, com o tronco dobrado para frente, para diminuir a lordose. Porque diminuindo a lordose, o canal se alarga e a compressão diminui. Nós podemos ter também compressão do nervo ciático por deslocamento de vértebras. Em medicina nós chamamos isso de listese, ou escorregamento, de uma vértebra sobre outra, que diminui o canal. Nós podemos também ter compressão do ciático por fratura, ou esmagamento de vértebra. Mais raramente, a compressão pode ser devida a um tumor em expansão, em crescimento, dentro do canal vertebral, mas não deixa de ser também uma compressão. Assim, a solução está não em analgésicos ou em apagar a dor, mas sim em descompressão. Aqui, uma vez descomprimido o nervo ciático, a dor tem que desaparecer e a força das pernas tem que voltar. Se o processo ainda é reversível, ou seja, se a compressão não foi muito grave e de muito tempo, a não ser que o esmagamento na região lombar seja tal que chega a provocar uma paralisia das pernas, aqui mais conhecida como paraplegia. A descompressão do nervo ciático, o ideal é sempre um tratamento conservador, com alongamento, alinhamento, a busca da melhor simetria do tronco, entenderam? Do que com uma cirurgia de descompressão. A cirurgia de descompressão de coluna, elas muitas vezes são medida heróica para aqueles pacientes que estão perdendo a capacidade da marcha, não estão conseguindo andar mais. E às vezes a cirurgia faz voltar a capacidade de marcha, ou seja, cancela a incapacidade que está sendo progressiva. Mas a cirurgia de coluna é uma cirurgia de alto risco. Então, ela tem que ser evitada se houver modo de outras medidas terapêuticas que não cirúrgicas. O segundo exemplo mais comum que chega às nossas clínicas é de dores crônicas dos joelhos. Nossos joelhos foram feitos para 2 movimentos apenas. Flexão, quando você dobra os joelhos, e extensão, quando você estica os joelhos. O movimento de joelhos, forçando torção ou as lateralidades, causam lesões mais ou menos graves e mesmo instabilizam o movimento. O movimento dos joelhos com jogo ou folga é a mesma coisa que uma engrenagem folgada. O desgaste é muito grande, muito rápido. E tudo isso causa muitas dores articulares no joelho, na marcha, no ato de agachar ou ajoelhar, ou mesmo para subir ou descer escada, e vai gerando uma incapacidade progressiva. Os joelhos têm 2 metades. Uma metade interna, aquela metade que olha para o outro joelho, e uma metade externa, que olha para fora. Quando gasta mais a metade interna, as pernas se deformam
engenuvaram, ou pernas de cowboy. São aquelas pernas em arco. Quando gasta as metades externas dos joelhos, as pernas se deformam em genuvalgum, ou pernas em X. Estas deformidades, mais que os desgastes, são altamente incapacitantes e progressivas e vão impedindo a marcha, e o paciente se queixa de quedas frequentes. Pois bem, de que adianta tomar analgésicos? Isto só faz piorar o quadro clínico e a incapacidade. A solução tem que alinhar as pernas e revitalizar as articulações. Nós tentamos todos os meios possíveis e imagináveis para evitar as próteses de joelhos. Pensamos uma vez para não colocar prótese e pensamos 10 vezes para colocá-las. Por quê? Porque a prótese é uma viagem sem volta, que tem que dar certo ou tem que dar certo. Não tem outra saída. Quando a prótese de joelho der complicações, estas costumam ser um grande desastre. Mas se puder adiar esta solução, sempre é melhor a solução conservadora, não cirúrgica, que nós, em nossa clínica, utilizamos imobilizadores para alinhar as pernas e o tratamento de viscosuplementação para revitalizar as cartilagens articulares. Depois também colocamos palmilhas para o paciente manter o alinhamento das pernas conseguido. O terceiro exemplo de pacientes que mais frequentes chegam em nossas clínicas são aqueles com dor nos quadris, coxalgia, coxartrose, dores no quadril, que em geral irradiam tais dores para a região lateral, virilhas e coxa até o joelho, dificultando a marcha pela dor e dando uma claudicação progressiva. O paciente se arrasta, ele não anda, ele se arrasta para poder se movimentar por causa da dor. Aqui também, se o desgaste não é muito avançado, nós preferimos o tratamento conservador, sem prótese, não cirúrgico, com o processo de viscosuplementação. Através de uma agulha longa de raquianestesia, ao raio-x ou escopia, nós tentamos colocar esta agulha na zona articular do quadril sob anestesia local. O raio-x e a escopia demonstram por imagem o local exato para infiltração da medicação. Após 3 ou 4 sessões, os pacientes referem em geral grande melhora da dor, da força muscular e da própria marcha. As próteses têm que ser sempre um tratamento de grande exceção. Muito bem, nossa jornada hoje era esta. Tomás já fez algum sinal ali que o nosso tempo está se esgotando. Se quiserem ver nossas palestras anteriores, elas estão no YouTube. Acessem Rui com Y Mercúrio. Existe um site também sobre medicina espiritual. É o www.medicinaespiritual.com.br. Se quiserem conhecer o nosso trabalho como médico, de nossas clínicas, de dor, acessem o nosso site www.ruicomymercurio.com.br. O telefone de nossas clínicas, eu vou falar lentamente, a pedidos. O telefone de nossas clínicas, 11 3661 4243. 11, código de São Paulo, 3661 4243. Ou 11 3744 4007. 3744 4007. Chegamos ao fim desta jornada de hoje. Muito obrigado por essa atenção dispensada. Tenham todos uma boa saúde. Sejam todos muito felizes. Até a próxima jornada.